Eu vou contar aqui para vocês uma história que poucos conhecem. É a história de um bispo santo e mártir no nosso país. Chama-se Dom Expedito. Ele foi bispo de Garanhuns, em Pernambuco. Ele morreu no dia 2 de julho de 1957. Portanto, já faz 51 anos que ele morreu. Um bispo santo. Vou contar para vocês a história de Dom Expedito para vocês entenderem estas duas realidades. A realidade do pai que ama seus filhos de forma severa e que ama seus filhos de forma misericordiosa. Dom Expedito morreu assassinado. Assassinado, agora não se escandalize, mas tenho que contar a história, né? Morreu assassinado por um padre. O padre matou o bispo. Em toda a história da igreja, de 2000 anos, no mundo inteiro, isso só aconteceu 3 vezes, de um padre matar um bispo. As 2 primeiras vezes foi muitos séculos atrás. Aconteceu no nosso Brasil guaranil. Aconteceu em Garanhuns, em 1957. E por que é que esse padre matou o bispo? O padre matou o bispo porque o padre estava vivendo uma vida desregrada. Vocês imaginem que já há uns 5, não se sabe exatamente, de 5 a 7 anos, esse padre que já faleceu, já morreu, padre Osana. O padre Osana vivia em concubinato, vivia tendo relações sexuais com uma prima dele. Era prima, não sei de que grau de parentesco, mas era parente. Ele tinha relações sexuais com ela. Vejam que situação terrivelmente escandalosa. Ele não somente tinha relações sexuais com ela, ele a absolvia do pecado cometido. Estava excomungado. Um padre não pode fazer isso jamais, isso é excomunhão. Não somente isso, quando ela queria confessar com outro padre, ele só deixava que ela confessasse com padres que eram da confiança dele, ou seja, que viviam vida errada do jeito que ele vivia. O padre Osana chegou mesmo a engravidar essa menina. Chamava-se Maria José. Ele engravidou a Maria José e fez com que ela praticasse o aborto. Assassinato, um crime atrás do outro. Estão vendo que coisa terrível a vida desse padre? Isso lá na diocese de Garanhuns em 1950 e tantos. E o padre Osana era muito valentão. Ele andava armado, andava com pistola. Quando alguém desafiava ele, ele levantava a batina e mostrava a calça e dizia: eu sou muito homem. Sabe o tipo do nordestino valentão, né? Muito bem. Então, ninguém tinha coragem de desafiar o padre Osana. Até que a Maria José engravidou uma segunda vez. Padre Osana disse: vamos tirar a criança outra vez. Isso não é pecado, porque o padre também tem direito de ter sua vida sexual. O padre é homem como os outros homens. Todos são assim, todos fazem isso. Você pode fazer comigo também. E foi enganando a menina. Mas a menina, querendo fugir daquela situação, conseguiu autorização para ir no Congresso Eucarístico do Rio de Janeiro. E foi. Foi para o Congresso Eucarístico no Rio de Janeiro. E lá ela se confessou com um padre verbita, padre Rodolfo. Na confissão, o padre disse: minha filha, você tem que fazer alguma coisa, você tem que denunciar o bispo. Ele disse: eu não tenho coragem. Denuncie o senhor. Eu não posso, eu estou preso pelo segredo de confissão. Então ela entrou de acordo com o padre, que ela iria, o padre deu o endereço dele. Ela ia chegar em casa, escrever uma carta para o padre, contando toda a história de novo e liberando ele do segredo de confissão.
Porque uma vez que o padre tivesse a carta escrita, aquilo não é mais confissão. Ficou sabendo de outro jeito. Então o padre esperou ela voltar para casa, se ela quisesse se arrepender, de contar para ele, alguma coisa assim, para que a confissão ficasse bem resguardada. Então ela, longe do padre, foi para casa, pensou, escreveu a carta e contou tudo. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. E contou também que agora o padre Osana já não estava mais com ela, mas estava junto com uma outra mulher, que era a empregada da casa paroquial, a Quitéria, que estava tendo relações também com a Quitéria. Muito bem. O padre escreveu para o bispo. E escreveu para o bispo dizendo: por favor, eu vou acolher a Maria José. O padre Rodolfo arranjou um lugar para Maria José morar lá em Belo Horizonte, para ela ter o filho dela, tranquila, longe do padre Osana, porque senão ia sobrar bala para ela também. E ele acolheu, fez caridade para com ela, mas pediu para o bispo, pelo amor de Deus, que ele não dissesse nada com relação a Maria José. O que é que o bispo fez? Dom Expedito, esse grande santo, esse grande homem, foi e repreendeu o padre Osana de ele estar lá morando com a Quitéria. Porque ele sabia, todo mundo falava da história. E Dom Expedito sabia dos grandes pecados que padre Osana tinha cometido, mas ele não queria entregar a situação da Maria José. Embora ele pudesse, porque não era mais segredo de confissão, mas ele queria respeitar e não queria criar escândalo. Então Dom Expedito foi e repreendeu o padre: olha, tire essa mulher da casa paroquial, o senhor tem um prazo. Deu um prazo para ele, o padre não aceitou. Deu um segundo prazo, o padre não aceitou. Finalmente o bispo foi suspender o padre. Uns dias antes de ele ser assassinado, Dom Expedito estava na feira e se encontrou com a empregada, uma outra empregada do padre Osana. Disse: olha, o senhor não se meta com o padre Osana, que padre Osana é muito violento. Dom Expedito disse assim: eu não tenho medo daquele que mata o corpo, eu tenho medo daquele que tem poder de matar o corpo e jogar a alma no inferno. O temor de Deus, a grandeza desse homem. E fez o dever dele, de bispo, de pai, amando o padre Osana. E você vai ver como é que nós temos prova de que ele amou o padre Osana. Um belo dia de tarde, no dia que ele foi baleado, dia 1º de julho, tocou a campainha da casa do bispo. O empregado da casa disse: eu vou atender. Dom Expedito disse: não, já estou aqui. Desceu a escadaria, foi lá atender a porta. Ele abriu o postigo da porta, aquela janelinha que tem na porta, né? Antigamente não tinha uma janelinha na porta. Ele abriu o postigo da porta. O padre Osana, de lá da porta, deu 3 tiros nele. E o danado era bom de pontaria. Acertou 2 tiros no tórax e o terceiro pegou no braço. O empregado que estava na cozinha lavando o prato achou que era fogos da festa de São Pedro, que tinha acontecido dias antes. Dom Expedito saiu cambaleante, foi até a cozinha segurando o lugar do ferimento e disse para o empregado: vá à catedral chamar Monsenhor Calu, porque padre Osana me matou. Foi assim que ele falou: padre Osana me matou. O empregado saiu correndo para chamar o padre. Dom Expedito foi até a capela, se ajoelhou na frente do sacrário, ali onde ele tinha celebrado missa tantas vezes. Não aguentou ficar de joelhos e ele caiu de frente assim. Ficou de costas para cima, decúbito dorsal. Quando chegou lá, o Monsenhor Calu virou ele repetiu a frase, disse assim: Monsenhor Calu, padre Osana me matou, mas eu perdoo ele,
me dê a absolvição. O Monsenhor Kalu deu a absolvição para ele. E foram chamar os médicos. Trouxeram uma cama, colocaram a cama lá na frente do altar, onde ele celebrava a missa. E o bispo ficou lá sangrando na frente do altar. Imagine os recursos médicos de 1957, em Garanhuns, agreste de Pernambuco. Era de noite, não tinha nem luz elétrica. A luz elétrica que tinha era um motor. E a cidade estava com meia fase. Colocaram Dom Expedito na cama, lá, sangrando. Monsenhor Kalu veio, deu a unção dos enfermos para ele, que chamava extrema-unção antigamente. E ele repetindo, dizendo que perdoava o padre Osana. Aí, finalmente, vieram os médicos, abriram a batina. Existem fotos, tem foto do bispo deitado ali na cama, na frente do altar, com a batina aberta. Você vê que era um homem sadio, ele tinha 40 e poucos anos. Não me lembro agora a idade, mas tinha 40 e poucos anos, era novinho. Um bispo jovem, cheio de vida. Você vê pelo corpo dele, o tórax dele, lá na fotografia, você vê que era um homem que queria viver muitos anos, sadio. Muito bem. Dom Expedito ficou ali sofrendo, vieram os médicos, tentaram de tudo, levaram finalmente para o hospital. Improvisaram, pegaram o estrado da cama como uma maca e levaram em cima do colchão velho para o hospital, em cima de uma caminhonete. E ali Dom Expedito agonizou. Antes dos médicos levarem, ele se confessou mais uma vez, pediu, todos se afastaram, Monsenhor Kalu ouviu a confissão dele outra vez. Em tudo isso, Monsenhor Expedito dizia, quando ele estava lá no hospital, e o Padre Osana? Cadê Padre Osana? Olha, eu perdoo o Padre Osana, vocês não sejam muito severos com o pobrezinho do Padre Osana. Perguntaram para ele, Dom Expedito, está doendo? Está doendo. Está doendo muito. Mas é bom que doa mais, para que esse pobre padre pare de ofender a Deus. Para que esse pobre padre pare de ofender a Deus. O homem que tinha assassinado ele. Ele agonizou até mais ou menos às 2 da manhã. Os médicos não tinham o que fazer, porque não tinha eletricidade na cidade, não conseguiram fazer um raio-x para descobrir onde está a bala. Então não dava para abrir a barriga do bispo e ficar escarafunchando lá para saber a bala onde estava. A bala pegou no pulmão. As balas, né? E ficaram ali, dando transfusão de sangue, e tanto sangue quanto eles colocavam, o bispo sangrava. E ele morreu depois de derramar tanto sangue, tanto sangue, tanto sangue, no dia 2 de julho, festa do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que beleza. Um padre perguntou para ele, seu bispo, como o senhor está? Ele falou para o padre em latim, não há remissão dos pecados sem o derramamento do sangue. Eu ofereço tudo isso pela pobre diocese de Garanhuns. Eu ofereço isso para a conversão desse pobre sacerdote. Gente, estou contando essa história de Dom Expedito por duas coisas. Primeiro, que a gente precisa conhecer a santidade de um homem desses, que tem a causa de beatificação, graças a Deus, e inúmeros milagres pela intercessão de Dom Expedito. O nome dele é Dom Francisco Expedito Lopes. Guarde esse nome. Você um dia vai rezar para São Francisco Expedito Lopes. Se Deus quiser, a causa de beatificação dele está a caminho e existem inúmeros milagres. No próprio dia em que ele estava sendo sepultado, houve um milagre. Lembram? A empregada do padre Osana, não a que tinha concubinato com ele, uma outra empregada, que foi lá advertir o bispo, dizendo, olha, não mexa com o padre Osana porque ele é perigoso.
Essa empregada, ela tinha tentado engravidar e tinha perdido o filho 2 ou 3 vezes. No dia do velório, fila de gente para venerar o santo bispo que tinha morrido, fazendo volta no quarteirão da catedral, gente que queria entrar na catedral para ver o bispo. Ela chegou lá na frente do caixão do bispo e disse: "Ô Dom Expedito, eu sei que o senhor está no céu, me ajuda a resolver o problema, que eu consiga engravidar e segurar a criança." Dito e feito, a mulher engravidou e teve filho. Cura de câncer, coisas assim, curas extraordinárias pela intercessão de Dom Expedito. Mas qual foi o problema? Por que Dom Expedito não é tão conhecido? Porque os padres, na época, sempre os benditos padres, quando Dom Expedito morreu, numa reunião do clero em Recife, eles mesmos diziam: "Ah, Dom Expedito foi imprudente, não devia ter mexido com o Padre Osana." Mas por quê? Porque naquela época, não se sabia de tudo que Dom Expedito sabia. Depois foram abrir os arquivos e viram que o bispo estava coberto de razão, que o padre tinha cometido muito mais crimes. Mas imagine, se nem os padres estavam achando que o bispo estava certo. Nem os padres. Foi finalmente agora, poucos anos atrás, que foram colher os testemunhos das pessoas, que foram testemunhas oculares de tudo que aconteceu e abriram o processo de beatificação. Graças a Deus. O processo de beatificação foi aberto por Dom Irineu Scherer e agora está sendo levado para frente por Dom Fernando Guimarães. E eu fiquei conhecendo a história de Dom Expedito através desse grande amigo meu, Dom Fernando Guimarães. Dom Fernando Guimarães é bispo de Garanhuns. Eu conhecia quando era padre Fernando Guimarães já há muitos anos. Há 20 anos que eu conheço o padre Fernando Guimarães. E eu, quando fui visitá-lo lá em Garanhuns, fiquei sabendo da história de Dom Expedito e fui lá venerar o túmulo de Dom Expedito. Se você mora no Nordeste, se você mora perto de Garanhuns, não deixe a oportunidade, vá, peregrine, vá lá visitar o túmulo desse santo. É um homem santo. Nós precisamos, gente, valorizar os santos brasileiros, os santos da nossa terra. Um homem reto, que deu a vida para obedecer à igreja e cumprir o dever dele, e amar um padre que precisava se converter. Então vejam, Dom Expedito é um exemplo para nós desse equilíbrio. Então a primeira razão pela qual eu estou falando de Dom Expedito é para você conhecer. A segunda razão é porque ele é um exemplo desse equilíbrio, de quem ama e ao mesmo tempo é severo. Ele amava Padre Osana e na hora da morte demonstrou esse amor, porque na hora da morte ele podia estar revoltado, como a maioria de nós nos revoltaríamos, é ou não é verdade? Na hora da morte ele poderia estar xingando o padre, na hora da morte ele poderia estar dizendo: "Põe esse safado na cadeia". Na hora da morte ele podia estar falando de todos os pecados do padre, que ele sabia de tudo, e ele ficou calado e ficou dizendo: "Pobrezinho do Padre Osana, não sejam muito duros com ele não". Gente, é um santo que soube amar severamente e soube perdoar misericordiosamente. Essa é a grandeza do amor de Deus. Esse grande mártir, bispo mártir, Dom Francisco Expedito Lopes.